Oi gente, tudo bem? Eu sou Débora Santarém, daqui do Rio de Janeiro, e hoje eu queria compartilhar com você um pouco sobre o medo. E eu queria ler um conto que é muito parecido, ele lembra um pouco a história da Chapeuzinho Vermelho, mas o nome desse conto é Chapeuzinho Amarelo. Eu estudei sobre esse conto na faculdade, para quem não sabe eu sou formada em letras, e eu puxei algumas matérias que eram eletivas, não eram obrigatórias, mas eu podia puxar, e eu puxei literatura infanto-juvenil, que eu gostei muito. E dentro dessa matéria tinha alguns assuntos muito interessantes, e um deles foi um comentário sobre o conto Chapeuzinho Amarelo, e eu queria compartilhar com você. Diz assim: era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo, tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada, nem descia, não estava resfriada, nem tossia, ouvia conto de fada e estremecia, não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra, e nunca apanhava sol porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não se ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava de pé com medo de cair, então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. De todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, do medo, do medo, do medo, de um dia encontrar um lobo que não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, um rei, uma princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, o medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco do medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, branco, azedo, porque um lobo tirado do medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou: eu sou um lobo! Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou: eu sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. Ele berrou: eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, com medo de brincar, com vontade de brincar de outra coisa, ele gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando, e a menininha saber com quem ela estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí Chapeuzinho encheu e disse: para, assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo, fofo, tremendo que nem pudim, com medo de Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu o de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro.
Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio vira o rai, barata é tabará, a bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o grão-drá, o jacoru, o barão-tu, o bicho chopá e todos os tronsmos. Eu achei muito interessante esse conto, essa historinha, porque realmente a gente às vezes tem medo de tantas coisas. E a Chapeuzinho tinha medo de enfrentar o lobo. Muitas vezes o lobo aparece na nossa vida. O lobo pode ser um desafio, algo que a gente precisa enfrentar. E no momento que a Chapeuzinho olhou para o lobo, ela viu que não era nada daquilo. E o mais interessante, o lobo ficou com medo dela. Porque o que fazia o lobo se sentir um lobo era as pessoas terem medo dele. Então eu queria dizer para você, tenha coragem, enfrente o que você tem que enfrentar, porque às vezes nem tudo que parece é. Às vezes uma coisa que parece ser muito grande se torna bem pequena quando nós olhamos de frente, quando nós encaramos, quando nós olhamos, quando nós encaramos e pensamos, eu preciso enfrentar esse desafio, eu preciso enfrentar isso. Eu não sei qual é o desafio que você está na sua frente, não sei o que você precisa enfrentar, mas eu queria te encorajar nessa hora. Qual seja o medo que você tem, seja qual o desafio que você tem à sua frente, que você sabe que precisa enfrentar, enfrente, vá em frente, porque Deus é com você. E eu queria deixar uma palavra que está escrito lá em Isaías 41:10. Não temas, porque eu te ajudo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Amém? Recebe essa palavra, seja fortalecido pelo Senhor neste momento, aí onde você está. Perca o medo, enfrente o desafio, porque Deus é fiel e vai te ajudar no que você tiver que fazer. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu sou Débora Santarém e fique com Deus.